Então vamos lá. 250, né? 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos pelos da congregação, varões de fama, e se congregam contra Moisés e contra Arão, e disseram-lhes: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? A rebelião de Corá leva 250 homens à destruição, ilustrando como o pecado individual pode arruinar muitas pessoas. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Falsos mestres introduzem heresias que levam multidões à perdição, demonstrando o impacto destrutivo da corrupção espiritual. As escolhas dos entregues à carne reverberam negativamente, afetando a comunidade inteira e tornando o pecado ainda mais devastador. Estão conseguindo me ouvir agora, né? Tá, acho que sim. Pelo jeito ninguém reclamou. Então vamos lá. Perfeito, maravilha, Mateus. O que acontece? A partir do momento que uma pessoa ela prega errado, um falso profeta, por exemplo, tá? Quando esse falso profeta ele prega errado, um falso evangelho, um evangelho distorcido, o que vai acontecer com isso? Ele vai gerar frutos ruins. Esses frutos ruins vão crescer e virar árvore. Essas árvores vão gerar outros frutos ruins e assim consequentemente. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 ao 20, que essas árvores ruins, elas são ceifadas e jogadas ao fogo. Ou seja, não tem como, de forma nenhuma, nem a salvação, nem a condenação ser de forma individual. Sempre se trata do coletivo. É sempre um pelo outro. Sempre um pelo outro. Cristo não morreu para ninguém individualmente. Cristo morreu para o mundo. E não para mim de forma isolada ou para quem quer que seja de forma isolada. Ele morre para o mundo. Amém? Continuando. Resistência ao pecado e à corrupção. Deuteronômio 13, do 5 ao 6. Mas aquele profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque pregou a rebelião contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para desviar-vos do caminho que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou que andasseis. Deus ordena que falsos profetas sejam eliminados para proteger a santidade de Israel. Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ao que causa divisões, depois de uma e outra admoestação, rejeitam, sabendo que tal pessoa está pervertida e peca, estando já por si mesma condenada. Ou seja, não é Deus que vai condenar ninguém, são as pessoas. As pessoas trocam a verdade de Deus pela mentira do homem, do mundo. E assim continuam e continuam e continuam. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Falsos mestres introduzem heresias que levam multidões à perdição, demonstrando o impacto destrutivo da corrupção espiritual. As escolhas dos entregues à carne reverberam negativamente, afetando a comunidade inteira e tornando o pecado ainda mais devastador. A gravidade de estar entregue à carne, Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes têm violado a minha lei e profanado as minhas santidades. Entre o santo e o profano não fizeram diferença, nem entre o impuro e o puro fizeram discernimento. E os meus sábados esconderam os seus olhos de mim, e eu fui profanado no meio deles. Sacerdotes corruptos confundem o santo com o profano, levando a nação à ruína. Isso acontece até os dias de hoje. Estão profanando o santo com profano. Estão levando centenas e milhares de pessoas ao engano porque rejeitam as escrituras. O protestantismo, infelizmente, hoje, aqui eu não quero criar uma guerra, mas é uma verdade, veio da doutrina grego-romana. E, infelizmente, essa doutrina, essas duas doutrinas, grego-romana e protestante hoje, a raiz dela é antissemita, sincretista e pagã. Nega-se a antiga aliança para se retalhar a Bíblia e pregar apenas o que eles querem pregar. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Nunca foi e nunca será. Judas 1:11. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e por recompensa se entregaram ao erro de Balaão e pereceram na contradita de Corá. Os ímpios são comparados a Caim, Balaão e Corá, cuja corrupção influenciou muitos outros. A entrega às paixões carnais não é apenas uma questão individual, mas um catalisador de destruição coletiva, exigindo vigilância constante. O que o mundo fala hoje que é normal? Vamos usar o casamento como pano de fundo. O que é normal hoje para o mundo? Separar, casar de novo e, detalhe, ainda conviver. Os dois casais, o casal de um lado, o casal do outro, ainda conviver, fazer churrasquinho junto, comemorar final de ano junto. Isso para a sociedade é normal, é sinal de maturidade, mas isso é abominável para Deus. Isso não existe. Isso é misturar santo com profano. O ser santo na Bíblia significa ser separado. Separado do quê? Primeiramente do mundo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas através da mudança de vossas mentes, para que possais provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para se conformar com as coisas do mundo, mas repudiar as coisas do mundo. Tudo que profana a palavra de Deus é para ser repudiado, é para ser abominável, e não para ser aceito, normalizado, relativizado. É isso que é para ser feito. Ah, mas depende, cada caso é um caso. Não, não é cada caso é um caso. A palavra de Deus, ela é uma só para tudo e todos. Ou a nossa vida se adequa à palavra de Deus, ou simplesmente Deus vai te entregar as suas concupiscências. É assim que era, é assim que é, e é assim que vai continuar sendo. Até o dia do juízo. Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca os conheci. Não é o que acontecia, acontece e vai continuar acontecendo? O lobo em pele de cordeiro. O lobo em pele de cordeiro vai pregar com voz mansa tudo que aquilo que a carne quer ouvir. Esses são os lobos de pele de cordeiro. Ai, irmão, separou? Se preocupa não. Jesus te ama. Pode casar de novo, irmão. Ó, tem uma varoa ali, top de linha. Tá solteira, tá procurando um varão. Vai lá, é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Não! Isso é lobo em pele de cordeiro. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é misturar o santo com o profano. E isso tudo graças à mamãe meretriz, que as filhinhas hoje estão superando a própria mamãe. Vou repetir. As filhinhas da grande meretriz superam a mamãe em muitas e muitas e muitas coisas. Antissemitismo, paganismo e sincretismo. Não tem como pregar o evangelho de Cristo com raízes pagã, antissemita e sincretista. Porque não olham pela ótica que deve ser olhada, pela ótica de Cristo, pela ótica de Deus. Qual que é o propósito das Escrituras? Usam a cruz de Cristo para poder profanar a própria palavra de Deus. Continuando. A importância do arrependimento, Jonas 3, 5 e 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vou deixar aqui mais visível. E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde a maior até a menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si a sua vestidura e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se eles dê pasto, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. A pregação de Jonas leva os ninivitas ao arrependimento coletivo, mudando o destino da cidade inteira. Mas o que os profetas estão fazendo hoje? O que os profetas estão fazendo hoje? Jesus te ama, nós estamos no tempo da graça, oba, oba, porque não é mais a lei. Irmãos, abram os olhos e reflitam as palavras de Cristo. Se as pessoas soubessem verdadeiramente o que é o tempo que nós vivemos hoje, elas suplicariam a Deus para voltar para a antiga aliança. Elas suplicariam a Deus para voltar para o tempo da lei, onde era olho por olho e dente por dente.
Elas suplicariam, clamariam, Senhor, pelo amor de Deus, volte no tempo. Mas por quê? Por que elas falam que nós vivemos no tempo da graça? Porque elas não fazem nem noção do que é isso. Nem noção dos verdadeiros atos que levaram à cruz de Cristo. Elas não fazem ideia. Não fazem ideia. É condenação, é juízo, é arrependimento, é ser santo, é ser separado, é não se conformar com as coisas do mundo, é mudança pessoal, individual, para alcançar outras pessoas, é um pelo outro, é um se sacrificando pelo outro. Só que o mundo continua corrompido. Por quê? Nós estamos no tempo da graça. Coitados. A importância do arrependimento, continuando, né? Atos, capítulo 2, versículos 37 e 18. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disseram-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro exorta os ouvintes a se arrependerem e serem batizados, prometendo o dom do Espírito Santo a todos. O arrependimento verdadeiro é a única forma de reverter a condenação, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Não existe perdão sem arrependimento de pecado. Não existe arrependimento de pecado sem abandono de pecado, sem conversão genuína. Não adianta batizar numa igreja, numa piscina, não adianta participar de um pãozinho e um suquinho de padaria. Não adianta se não houver conversão genuína. O que é uma conversão genuína? É desviar do caráter do mundo e se voltar para o caráter de Deus. Não existe falta de caráter. O que existe é desvio de caráter. Existe desvio de caráter e muita gente que está com Bíblia debaixo do braço está desviada do caráter de Deus, achando que porque está frequentando uma denominação X, Y ou Z, ela está cumprindo, ela está com o caráter de Deus. Não, meus queridos, não está. Nunca esteve, porque nunca se converteu. Tony, você está julgando. Sim, eu estou julgando porque é o que está acontecendo. O julgamento, de acordo com a reta justiça, é lícito. A condenação pertence a Deus, a Cristo. Mas o julgamento deve ser feito. O certo e o errado deve ser julgado. Para que seja mostrado a verdade e repudiado a mentira. Julgamento não é condenação. Eu não posso julgar alguém pela aparência. Eu só posso julgar alguém de acordo com a reta justiça. E a reta justiça ela é apresentada nas Escrituras. Só que as pessoas não querem passar pelo julgamento da reta justiça. Elas querem passar pelo julgamento do mundo que é corrupto. É sujo. É imundo. Elas querem buscar validação. Elas não querem buscar libertação. Porque libertação dói. Continuando. O chamado à santidade. Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, pois sede santos, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, e guardai-vos os meus estatutos e cumpri-os. E eu, o Senhor,
que vos santifica. Deus ordena que seu povo seja santo, pois ele é santo, e que guarde suas leis. Ser santo é ser separado. Deus, ele é tão separado, ele é tão santo que ele não suporta ver o pecado. Ele vira a face dele para o pecado. De tão separado, de tão santo que ele é. Ser santo hoje, as pessoas confundem com que essa pessoa quer ser santarrão, quer ser perfeito. Não! Ser santo é ser separado. É não se conformar com as coisas do mundo. É abominar. A sociedade está falando que o divórcio está correto? O cristão verdadeiramente em Cristo? Não! O divórcio está errado. O divórcio é satânico, é profano. O que se deve fazer? Devemos ajudar nossos irmãos e irmãs a restaurar o casamento. Homens da congregação, peguem aquele homem, marido daquela mulher, sentem ele numa cadeira, botem lá chá de Bíblia nele. Mulheres da congregação, peguem essa esposa, botem ela sentada numa outra cadeira, chá de Bíblia nela. Isso é dar a vida uns pelos outros. Só que criaram livre-arbítrio, criaram escolha, criaram livre-agência, criaram um monte de coisa, um monte de entulho. Quem está em Cristo não tem vontade própria. Não sou eu mais que habito, mas Cristo habita em mim. Nunca existiu livre-arbítrio, nem no mundo, nem para quem está em Cristo. Livre-arbítrio é uma doutrina, uma filosofia, algo satânico criado pelo homem para desviar do caráter de Deus. É só mais um entulho. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro reafirma o chamado à santidade, lembrando que isso reflete o caráter de Deus. A santidade é a marca dos eleitos, que vivem para glorificar a Deus e edificar a comunidade da fé. Eleito, predestinado, não tem nada a ver com calvinismo. Eleito e predestinado é quem Deus escolhe para levar a palavra dele, o evangelho dele. Não tem nada a ver porque eu sou eleito, eu sou salvo uma vez salvo, salvo para a vida toda. Mentira! Mentira! Não existe uma vez salvo, salvo para a vida toda. Os textos que usam isso não falam diretamente de salvação. Fala de eleição, predestinação, que as pessoas são chamadas para realizar o propósito de Deus, e não para que um grupo, uma minoria, seja escolhido para uma salvação que não vai se perder. Toma um soco no estômago da vida para ver se você não perde a sua fé, a pouca fé que nós já temos. Se você não se apostata da sua fé, se você não chega até a repudiar a Deus e blasfemar contra o Espírito Santo, dependendo do estômago bem dado que você tomar. Então vem querer falar que predestinação, eleição, uma vez salvo, salvo para sempre? Mentira! Heresia! Retalham as escrituras. A igreja grego-romana, posteriormente a igreja protestante, eles vêm retalhando as escrituras. Desde Adriano, depois confirmado em Constantino, passou por outro, chegando em Lutero, vindo até os dias de hoje. Retalhando as escrituras, invalidando o que está escrito de Gênesis, Apocalipse, pegando uns textinhos e criando falsas doutrinas. Retalham, misturam o profano com o sagrado. Não podemos deixar isso acontecer. Tudo que é ensinado onde vocês congregam, verifiquem nas escrituras. Estudem as escrituras. Meu povo perece por não conhecer as escrituras. As
escrituras testificam de mim, disse Cristo. E Deus disse, meu povo perece por não conhecer as escrituras. Por falta de conhecimento perece o povo. Enquanto isso, de forma exponencial, cresce as heresias. Cresce o lixo, o entulho que nos afastam do verdadeiro propósito de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E tem mais uma novidade, hein? Que eu não vou falar hoje. Cristo não veio para cristão. Ixi, Cristo não veio para cristão. Para gentil. Cristo não veio para gentil. Nós, gentios, somos enxertados na videira. Mas o propósito não foi esse. O muro é rompido, mas o propósito não é esse. O propósito principal não é esse. Mais para frente a gente vai saber disso. Não hoje. Não hoje. As consequências da obediência. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus promete bênçãos abundantes àqueles que obedecem à sua voz e guardam seus mandamentos. Os mandamentos de Deus sempre foram usados e até hoje devem ser usados para afastar o povo da promiscuidade do mundo, desde do povo hebreu do Antigo Testamento até os dias de hoje. É para isso que servem os mandamentos de Deus, para nos proteger. A misericórdia de Deus, e aqui eu não vou entrar nessa questão agora, a misericórdia de Deus não é da forma como se entende. A misericórdia, no hebraico, ela está ligada a útero. O útero significa proteção. A misericórdia é proteção. Não é nesse sentido que as pessoas entendem, porque Deus é misericordioso, Ele vai te perdoar. Não é isso, é proteção, é afastar, é santidade. Ser santo, ser afastado, ser protegido. Essa é a misericórdia de Deus. Para isso ele criou leis, para isso ele pede obediência, para isso ele pede conversão, para isso ele pede arrependimento verdadeiro, para isso ele pede que nós sejamos uma nação santa, através da promessa que ele fez lá para Abraão. Separados. Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte, esquece disso, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqueles que perseveram na lei perfeita da liberdade são bem-aventurados em suas obras. A obediência à palavra de Deus resulta em bênçãos para o indivíduo e a comunidade, refletindo a fidelidade divina. Tony, você está falando para nós obedecermos a lei? Qual lei que você está falando? 613? Porque uma pessoa que fala para mim de 613 já não conhece nem de Bíblia. Qual lei que você está falando? Deus, ele manda obedecer. Qual lei que você se refere? Você já parou para pensar que quando se fala de lei, ninguém consegue explicar direito? Aí só fala da 613. Será? Pare e pensa, meu povo. A urgência da vigilância. Abacuque 2:1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo.
E o que eu responderei quando eu for arguido? O profeta se coloca de atalaia para vigiar e ouvir o que Deus lhe dirá. Marcos 13, 33 ao 37. Olhai, vigiai e orai. Vou repetir. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jesus adverte seus discípulos a vigiar e orar, pois o Filho do Homem virá em hora inesperada. A vigilância é essencial para os eleitos que aguardam a volta de Cristo e resistam à corrupção. Alguém aqui sabe o dia e a hora que Cristo vai voltar? Se souber, me manda um WhatsApp aí, por favor, porque eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Se eu preciso vigiar e orar e olhar, é porque eu não posso deixar de ficar atento. Eu não posso deixar de ter comunhão. Eu não posso deixar de desviar o meu caráter. Eu não posso me conformar com o mundo. Eu tenho que ser sempre separado do mundo. Sempre. Eu não posso me corromper. E se alguma coisa tentar me corromper... Perdão, gente. E se alguma coisa tentar me corromper, eu tenho que me desviar. Eu tenho que me afastar. Porque senão eu me contamino. Continuando. O poder da palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus guia, corrige e fortalece os eleitos, garantindo que vivam em conformidade com os propósitos divinos. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A promessa de vida eterna é a esperança suprema dos eleitos, assegurada pelo sacrifício redentor de Cristo. Assegurada pelo sacrifício redentor de Cristo. Nós temos uma promessa de vida eterna, mas essa promessa de vida eterna tem um começo. E o começo dela está lá na antiga aliança. Está lá na antiga aliança. Lembra que eu falei? É expansivo. É expansão, não é retração. Nunca foi retração. Ela é expansão. Vamos ver rapidinho. Vamos ver qual que é a primeira ordem de Cristo para os discípulos. A primeira ordem, cíclica. Isso é cíclico. Isso está ocorrendo e vai continuar ocorrendo. A primeira ordem de Cristo para os discípulos. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 discípulos com as seguintes instruções. Não se dirijam aos
gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E aí ele segue. Vocês acham que isso acabou? Vocês acham que Paulo estava indo atrás de quem? Dos gentios? Qual que era o lugar que Paulo passava primeiro quando ele chegava em algum local? Sinagoga. Depois ele ia para os gentios. A ordem é essa até hoje. E vai continuar sendo. Expansivo. Expansão e não retração. Por expansão, a promessa feita a Abraão, os gentios entram, se enxertam na videira. Mas não é para o gentio. A promessa de Deus, ela está lá em Abraão. Amém? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora eu vou entrar na questão das dores mesmo, tá? Foi necessário falar tudo isso, né, explicar tudo isso, contextualizar para entrar realmente agora no contexto das dores. Amém? Se alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi falado até agora, já fala para a gente poder sanar e começar, senão eu já vou começar. Não? Tranquilo? Perfeito. Então Deus transforma nossas dores em ferramentas para seu propósito redentor. Ele usa nossas fraquezas e sofrimentos para trazer cura e esperança a outros. Deus transforma a dor em bem. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José sofreu injustiças, mas Deus usou essas experiências para salvar vidas, mostrando seu controle soberano. Isso nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus pode transformar situações dolorosas em bênçãos. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo reforça que Deus molda nosso caráter e nos guia segundo o seu plano eterno, inclusive nas adversidades. Consolo na tribulação. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus se aproxima dos aflitos, oferecendo restauração e esperança. Isso nos encoraja a buscá-lo em momentos de dor. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que passam por tribulações. O consolo divino recebido nos capacita a ser um canal de apoio e esperança para os outros. Cada tribulação nossa, cada quebrantamento nosso, nós nos transformamos em canal de acalanto, de transmissão. Isso é o propósito de Deus. Tem nada a ver com o que Deus quer mais é que sejamos felizes. Quem falou isso foi a serpente, foi Satanás lá para Eva. Não com essas palavras, mas querendo dizer isso. Certamente sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Muda-se as palavras, mas são dois lados da mesma moeda. Continuando. Maturidade pelo sofrimento. Jó 23:10. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. O sofrimento de Jó refinou sua fé e confiança em Deus, assim como o fogo purifica o ouro. Tiago 1, 2 e 4. A prova da fé produz perseverança. As provações não apenas testam, mas também fortalecem e aperfeiçoam nossa fé, nos preparando para desafios maiores. Deus
nossa fortaleza. Salmos 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Em momentos difíceis, Deus é uma presença segura e constante, protegendo-nos de nossos medos. Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor e em seu forte poder. Paulo destaca que a verdadeira força e poder para enfrentar a adversidade vem de Deus. O que aconteceu com o povo no deserto? Liberto do Egito. Murmuraram, não creram. São provas. Israel passa por prova o tempo todo. Nós passamos por prova o tempo todo. São provações para serem aprovações. Somos provados para sermos aprovados ou rejeitados. Provados para sermos aprovados ou rejeitados. A primeira geração no Egito foi rejeitada. Pensa nisso. Fraqueza como instrumento de cura. Isaías 53:5. Pelas suas feridas fomos curados. A dor do Machia de Cristo trouxe redenção e cura para a humanidade, mostrando que o sofrimento pode ter um propósito redentor. 2 Coríntios 4:7. Temos esse tesouro em vasos de barro. Deus manifesta seu poder através de nossa fragilidade, usando nossas fraquezas para demonstrar sua glória e poder curador. Propósito nas cicatrizes. Jeremias 29:11. Tenho planos de lhes dar a esperança e um futuro. Deus tem planos para a nossa vida, incluindo transformar nossas cicatrizes e dores em testemunho de esperança. Para quê? Para glorificar o nome dele, para santificar o nome dele. É através de nós que Deus é glorificado. Romanos 8,18. O sofrimento do presente não se compara à glória futura. As cicatrizes atuais não apenas apontam para o futuro melhor, mas também nos ensinam a confiar no propósito divino. Forças para suportar a dor. Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado. Deus é fonte inesgotável de força e renovação, mesmo no momento de maior exaustão. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a chave para enfrentar e superar qualquer dificuldade com coragem. Ressurreição e esperança. Ezequiel 37:5. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Mesmo nas situações mais desoladoras, Deus traz vida e restauração. 1 Pedro 1,3. Nos fez nascer de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus garante que a morte e o sofrimento não são o fim, mas o início de uma nova esperança. Exemplo de Cristo no sofrimento, Isaías 53:3. Homens de dores, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Cristo escolheu compartilhar das aflições humanas, mostrando empatia e oferecendo o exemplo de um amor sacrificial. 1 Pedro 2:21-24. Cristo sofreu por nós, deixando-lhes exemplo. Seu sofrimento nos ensina a perseverar com dignidade e esperança diante da dificuldade. O sofrimento como testemunho, segundo a Crônicas 20:12. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Quando reconhecemos nossa fraqueza, damos espaço para Deus manifestar seu poder em nossa vida. 2 Coríntios 12:9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, é quando na verdade estamos fortes. Nossa vulnerabilidade pode se tornar uma oportunidade de glorificar a força divina. Gente, Cristo apanhou, foi chicoteado, o rosto dele foi desfigurado, ele carregou a cruz, ele derramou sangue. E muitas das vezes a gente não consegue passar por um momento de dificuldade. A gente quer abandonar tudo que está escrito na Bíblia, quer falar algo que Cristo nunca falou.
quer falar coisas que Deus nunca falou, que nem existe na Bíblia, quer acrescentar coisas à Bíblia sem ter, simplesmente porque a gente não aguenta, simplesmente porque as pessoas não entenderam o que é dar a vida um pelo outro, simplesmente porque criaram livre-arbítrio e estão seguindo doutrinas malignas, filosofias malignas criadas pela mentira do ser humano, porque as pessoas não examinam as escrituras, porque ao examinar as escrituras, a nova aliança desconsideram totalmente a primeira. Eu não sou judeu. Quem está falando de ser judeu? Quem está falando de ser assembleano, batista? Quem está falando de ser de denominação XPTO? Estamos falando do que Deus, do propósito de Deus para a humanidade. Ninguém está falando de placa, ninguém está falando de religião. Esse é o propósito. Não se trata de religião. Criaram religião para separar. Mas não existe uma separação bíblica. O que existe é um ajuntamento, um resgate, uma restauração. Mas existe separação na mentira do ser humano. Continuando. 11. Deus enxugará nossas lágrimas. Isaías 25:8. Ele destruirá a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Deus promete um futuro sem dor, onde a restauração será completa. Apocalipse 21:4. Não haverá mais morte nem dor. Na nova criação, toda aflição será abolida e substituída por paz eterna. Crescimento espiritual através da dor. Deuteronômio 8:2 e 3. Deus os conduziu no deserto para prová-los. Provação para aprovação. Os desafios do deserto ensinaram Israel a confiar plenamente na provisão divina. Tiago 1:2-4. As provações produzem perseverança. Elas não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos aproximam de Deus e nos tornam mais semelhantes a Cristo. Dor gera coração contrito. Ou alguém aqui busca a Deus pulando carnaval? Ou alguém busca a Deus aqui no aniversário de alguém? Ou alguém busca a Deus aqui num restaurante comemorando o aniversário de casamento, que seja? Infelizmente, a busca verdadeira por Deus, o coração só fica contrito no momento das dores, das tribulações, das dificuldades que nós passamos. Mas Deus não existe. Deus tem que fazer primeiro para mim, para depois eu fazer para ele. É mesmo, bonitinho, filho rebelde? Aonde que está escrito que Deus tem que fazer primeiro para você? Você, uma criatura, está querendo dar ordem para o Criador? Quem você pensa que é? Se coloque no seu lugar de criatura e obedeça e faça. E detalhe, viu? Faça de coração, com todo amor, temor e respeito. Mas não queira você se colocar no lugar querendo dar ordem para o Criador. Porque Ele é o Criador e você é a criatura. Se coloque você no teu lugar. Deus não tem que fazer nada para você em primeiro. Você que tem que dar glórias a Ele, por Ele não te fulminar, por Ele ainda te deixar vivo e sofrendo, para que através desse sofrimento você se achegue a Ele. Levanta a mão para o céu e agradeça. Agradeça todos os dias a ventania que Ele colocou na sua vida. Mas não queira você dar ordem para o Criador. Porque você não tem esse direito. A nós não é dado esse direito. Abaixa a tua bolinha
e agradeça, louve. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor não me fulminou, pelo pecador que eu sou, pelo transgressor, pelo desobediente, pelo filho rebelde que eu sou. Obrigado, Senhor. Até hoje eu me rebelei contra o Senhor. Daqui para frente eu não vou me rebelar mais. Se coloca no teu lugar de criatura. Não queira tomar o lugar do Criador. Porque o único que fez isso, tentou fazer isso, caiu e levou mais um terço. O único que tentou fazer isso, caiu e levou mais um terço. E ele vai ser fulminado nos últimos dias. Ele vai ser fulminado. Se você quiser ser fulminado junto com ele, faça. Tenta, tenta tirar o trono de Deus. Só tenta. Só tenta se colocar no lugar dele. Só tenta. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Renato, irmão, vou pedir só para a gentileza para fechar o microfone, por favor. Acho que você abriu. Se você quiser falar, pode falar, irmão. Caiu. Acho que foi fechar, caiu. Mas ele já volta. Continuando, gente. Continuando não, que eu acredito que acabou. Exatamente. Acabou-se. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo conseguiu entender a mensagem? Podem abrir o microfone, gente. Um de cada vez, quem quiser falar. Todo mundo conseguiu entender? Amém? Eu sei que assim é um pouco pesado para algumas pessoas. Eu entendo que é um pouco diferente do que vocês devam estar acostumados, né? Da forma como vocês devam estar acostumados a se alimentar até hoje. Talvez na congregação onde vocês congregam. Mas como eu não tenho nenhuma corrente que me prenda, né, a nenhum tipo de denominação, então, não querendo jamais, pessoal, jamais, 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 sem soberba, quem me conhece sabe, não quero ser melhor que ninguém, mas eu não tenho essas correntes. Então, graças a Deus, eu posso pregar a Bíblia pela Bíblia. Eu não estou preso a uma falsa doutrina que perdura há muito tempo. Pelo contrário, eu estou disposto a levar o verdadeiro evangelho de Gênesis a Apocalipse, explicando o que é a graça de verdade, o que significa a cruz de Cristo, para que Cristo morreu, por que ele não morreu, para onde ele veio, para onde nós. É esse o propósito. Livre de doutrina. Mostrar o que é sagrado e o que é profano para Deus. É isso que eu me dedico. É para isso que eu me dedico aqui todos os dias. Amém? Bom, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma mensagem, um testemunho, uma palavra que alguém quer que eu leia, um capítulo, um versículo? Deixa Deus te usar, gente. Deixa Deus te usar. Se tiver alguma coisa para um louvor que alguém queira pedir, um hino, deixa Deus te usar. Não precisa ter vergonha. Amém? Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha de falar, não precisa ter vergonha de perguntar, não precisa ter vergonha de questionar, tá? Isso daqui é uma reunião aberta mesmo para todos. O propósito aqui do ensino é para isso, é para a gente aprender junto, amém? Não tenho vergonha de nada. Louvor, mapa do tesouro depois. Amém? Vou colocar aqui. Bom, se ninguém tem nada para hablar, então eu vou dar por encerrado a reunião. Vou colocar o louvor aqui que pediram. Qual que foi mesmo o louvor? Nome? Louvor Mapa do Tesouro. Mapa do Tesouro.
Amém. Vou orar. Eu vou. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o louvor primeiro, tá? Assim que terminar o louvor, nós vamos fazer a oração encerrando. Amém? E aí tá todo mundo liberado, tá? Para poder sair. Tá bom? Mapa do Tesouro, Anderson Freire, é isso, né? Vou colocar ao vivo aqui, tá? De nada. Deixa eu só ver aqui como é que tá o compartilhamento de tela, se tá com áudio. Glória a Deus.